Saudações, meus amigos, minhas amigas. É muito bom estar aqui novamente com vocês. Tenho certeza disso. Hoje vamos voltando às revelações, do oculto bíblico, dando uma continuidade no que eu chamo de dicionário, do oculto bíblico. E hoje vamos continuar a letra C, ok? Antes, vamos dar aqui 2 toques. O primeiro quer dizer que minhas aulas não visam atacar nenhuma crença, raça, povos ou religiões existentes. As referências que mostro são unicamente o entendimento que tenho a respeito dos temas expostos. Não viso agradar ou desagradar, apenas deixá-los com alertas, como uma luz no caminho. Evidentemente, só os que possuem o princípio do entendimento do todo vão conseguir entender as instruções. Lembro a vocês que a cura começa por você mesmo, permitindo que o Criador faça a sua parte. Diz a Bíblia: faça que farei por ti. Certo? Outra coisa, ser religioso não significa frequentar igrejas, ok? Segundo, não esqueça aí de dar um positivo, não custa nada. Cliquem no sininho para receberem a mensagem de quando posto um novo vídeo. Inscrevam-se no canal e, muito importante, compartilhem para que outros buscadores tenham essas referências. Ok? Agradeço muito. Alguns humanos, antes de começar, alguns humanos ainda precisam de certificado, de diploma, de títulos, Mas não são eles que o fazem galgar os degraus da espiritualidade, Porém, ajudam a que tenham maior discernimento, quando existe principalmente caráter e intuito de procurar o espiritual. Do contrário, farão mau uso dessas informações ou dessas formações, se é que é importante. Vou mencionar a vocês toda a minha formação e vivência, o que me permite entender muita coisa e, principalmente, acima de tudo, que nada sei. Isso já é uma filosofia antiga. Sei, mas sei que nada sei. Por mais que eu saiba, ainda vou ficar sem saber tudo que é necessário. E tem gente que fica aí palpitando e não sabe nada. Bom, a minha formação nas terapias e espiritualidade. Fui um médium de incorporação em centro espírita de Mesa Branca e de Umbanda, num período de 30 anos. Me formei como terapeuta holístico, em princípio, Faculdade de Teologia, Princípios da Teologia. Master Reiki, numerólogo, cabalista, quiromancista, tarólogo, PNL, cromoterapeuta, parapsicologia, fundamentos de astronomia, florais de Bach, fundamentos de terapias energéticas, 5S, ocultismo, tantra, princípios da hipnose e também músico. Dos cursos materialistas, que julgo essas terapias como espiritual, tenho a formação no curso da Bolsa de Valores Master. Outro, como fazer investimento pela FGV. Como enriquecer na Bolsa, é um curso do Guia de Ações. Introdução ao Direito do Consumidor.
pelo Procon. Microempreendedor individual, Sebrae. Introdução à tecnologia da informação, ambientação da internet e internet para pequenos negócios, entre outros. Curso autoinstrucional de Sociologia pela FGV. Fundamentos da Administração Pública pelo Senado Federal. Especialista em carburação pelas fábricas Weber e Brosol. Manutenção de microcomputadores, eletrônica básica de rádio e televisão, e muitas vivências e experiências em palestras com diversos temas. Portanto, não é um ignorante aqui falando para vocês. E nos meus 68 anos, adquiri muita experiência de vida. E quando comecei a atuar na vivência espiritual, meu instrutor disse-me: você tem muito a falar. E quando abrir a boca, muitas vezes nem acreditará que foi você quem disse certos ensinamentos. E também tome cuidado com a verdade, pois poderá levar muitos tapas na cara. E vez por outra isso ainda acontece. Dizia ele, como diz a Bíblia, não dê pérolas a porcos. Metáfora. Ou seja, não mostre a luz para quem não está pronto para entender. Por que falei tudo isso? Podem ter certeza, não foi por ego. Pois tudo isso eu necessitei de muito esforço, apesar de já ter vindo com um certo discernimento, pois aos 10 anos eu já queria ir embora daqui. Então, tudo isso que eu tenho de conhecimento, além do que trago, foi com muito esforço, tempo e dedicação, para ter um discernimento maior. E algumas pessoas insensatas simplesmente abrem a boca para criticar. Em vez de criticar, faz alguma coisa para si mesmo ou pela raça humana. Aliás, criticar é o que vocês mais fazem. Aí vocês vão dizer, você também critica. Só que o que eu faço não é crítica. Porém, eu mostro um lado que não enxergam e não querem enxergar. Mas tenho a certeza que tudo se abrirá quando a luz da verdade se apresentar. Esteja pronto. Vejam bem, só faço esses vídeos enquanto me é autorizado. Pelo plano espiritual. A partir do momento que o Criador disser chega, não terão mais essas revelações e ensinamentos aqui. Os vídeos tentam mostrar uma maneira para que deixem de viajar na maionese, deixem de viver displicentes, passam vidas após vidas em branco, ou talvez em preto, que geralmente você tem que voltar. Bom, depois dessa introdução chata, mas necessária, vamos à continuidade dos significados contidos nos textos bíblicos um toque, porém, procurem se inteirar, eu nunca falei, sempre deixei por cima, da Cabala. Pois é dela que derivam todas as religiões, e através dela conseguirão entender muito do que digo. Outra coisa, o oculto, eu já falei aqui algumas vezes, não existe. O que chamam de oculto só existe enquanto não conseguem absorver os ensinamentos de revelações. Enquanto você não sabe, é oculto, evidentemente. Quando entendem, o oculto deixa de existir. Tudo o que falo hoje tem duas origens. Uma é do plano elevado de luz e a outra é confirmada pelo que diz a Cabala. E apesar de não estudá-la mais a fundo,
podem dizer que também sou cabalista. Lembrando, estudem, mas não se prendam aos conceitos. Absorvam os conhecimentos, procurem entender, mas não fiquem presos. O estudo serve para abrir sua consciência, não a mente, consciência, para você deixar de ser escravo. Não se torne mais um escravo da cabala, entendeu? Vamos dar sequência ao que denominei como dicionário bíblico revelado, pois as revelações dos significados das palavras do texto bíblico seguem uma ordem alfabética, que tem sequência nos videoaulas que venho fazendo. Vamos dar continuidade na letra C. Talvez algum termo esteja repetido, mas podem ter certeza, é necessário. Então vamos iniciar. Casa de Arão significa nosso corpo, imagem de Satã, inconsciência. Casa de César. Dai a César o que é de César. Conhecem esse ditado? Ou seja, é viver voltado à materialidade. Corpo humano. Casa de instrução. No hebraico, Bet HaMidrash. Um local onde os níveis diferentes de entendimento espiritual dizem que são reunidos de tal forma que uma verdadeira comunidade de sabedoria e revelação vivas de Yahvé possam ser forjada, ou seja, de Yod-He, Vav-He. E um mistério de trabalho com a inteligência superior, buscando paz e amor à humanidade. Possa criar um centro de luz. São ensinamentos que dependem das atitudes dos prosélitos, que são vocês no início do conhecimento e entendimento. Não sabe o que é prosélito? Verifique no dicionário. Não custa nada. Casa de Judá. São, aqui conforme eles dizem, anjos, mas não existem, são espíritos mais evoluídos. Cristo manifesto, consciente e atuante, mesmo que na matéria. Casa do lodo, corpo, ignorância, o mal impregnado no humano, pensamentos inúteis. Casa do fariseu, o corpo humano. Fariseu é o lado contrário que a gente diz, Simplesmente casa é o corpo físico, é a terra. Casal espiritual é a alma casada com o espírito crístico ou satânico, porque enquanto você dorme, você está no satânico, destruidor. Por isso vocês passam dificuldades. Casar com Cristo. Diz que nasce uma criança para a luz, manifestação do Criador e sua luz quando o humano desperta a consciência da luz. Então vamos dizer que quando você se casa com o Cristo, ou seja, se une à manifestação dessa energia, nasce o ser de luz, que é você mesmo, É a consciência desperta. Caso seja dos homens, se desfará. Quer dizer, se não for do Criador. Tudo que é do homem acaba, se desfaz. Castidade. Criada pela farsa da igreja para que herdeiros não ficassem com as terras que possuíam os sacerdotes. Para ser casto realmente, deve-se estar pleno no Cristo e no entendimento e conhecimento do que é o sexo, na verdade, o sexo estásico, não orgástico, como se faz normalmente, deturpado pela própria igreja por ser muito revelador. Estudem o Tantra também. Eu já falei no meu vídeo, sobre o Tantra. O Tantra, se seguido rigidamente, revela profundeza no que foi ocultado. Representa que o homem
não pode ter contato físico sexual com a mulher. Isso eles dizem, né, na igreja. Na verdade, isso não existe, mas foi criado pela Igreja Romana para que não houvesse herdeiros. Hein? Os padres não podiam se casar, porque assim, quando eles morressem, ficava tudo para a igreja, e assim continua. E assim evitariam que os mesmos ficassem com as terras que possuíam os sacerdotes, porque se eles tivessem filhos, os filhos herdariam as terras. Mas a igreja, muito sacana, não permitia que eles tivessem uma companheira e não tivessem filhos. Assim, quando eles falecessem, eles ficavam com os terrenos e as igrejas. E assim continua, ficando apenas para a igreja. Olha o ardil satânico aí. Vai me dizer que isso é divino. Também a castidade está ocultada. Na revelação do oculto, ela quer dizer que o humano não está voltado às coisas da matéria, mas sim às coisas do alto, entendeu? Você não é materialista, você está vivendo para a espiritualidade. Então você é uma pessoa casta. Do as coisas do alto, do espiritual de luz, da consciência desperta. Isso é ser, como eu disse, casto. Outra palavra, cavaleiro. É o espírito que comanda o corpo, Satã. O mal manifesto no humano. Cavalheiro que autoriza o nascimento. Dizem ser João Batista. Claro que não se pode dizer que isso seja verdade. Nada sabemos. Se alguém autoriza a nossa encarnação, ou se tudo acontece como uma lei natural. Entendeu? Criações da igreja. Na Cabala fala sobre isso. Que não tem nada a ver com João Batista. Cavaleiros do Apocalipse. Eu vou fazer um vídeo só sobre eles. Agora eu vou dar uma pincelada. Branco é a pureza, é a santidade, é o régio. Vermelho, sangue, assassinato, guerra. Preto, obscuridade, peste, maldição. Amarelo, corpo em decomposição, morte, cegueira. Seus apetrechos mostram características a respeito do papel que desempenham ou a consequência de sua cavalgada. Eles são personagens, eles não existem como é pintado, entendeu? O arco e coroa que eles usam é um símbolo da guerra e do poder. A espada, principalmente a arma dos exércitos antigos, usada como símbolo de assassinato. Balança, no contexto, denota desigualdade ou injustiça no caso de alimento. Jarra, traz a peste dentro. Os cavaleiros são uma alegoria, uma representação simbólica do que acontece individualmente a cada ser humano quando você acorda. Quando você começa a ter consciência das coisas. Uma forma de limpeza. Esse é o significado dos cavaleiros. Os 4 cavaleiros são personagens descritos na terceira visão profética, eu já falei sobre profecia, do apóstolo João, no livro bíblico de Revelações ou Apocalipse. Entenderam? Bom, os 4 cavaleiros do Apocalipse são, respectivamente, e como eu disse assim, mas eu vou repetir, peste, guerra, fome e morte, que para os cristãos irão acontecer antes do fim de todas as coisas, sem dúvida. O número 4, na simbologia numérica bíblica, ou que vem da Cabala, representa a quadrangulação em simetria, universalidade ou totalidade simétrica, como em 4 cantos da terra, 4 ventos, 4 forças da natureza. Vemos isso também em outros textos. Apocalipse 4, 6, 7, 1 e 2, 9, 14, 20, 8 e 21, 16. Provavelmente, tornando esses 4 cavaleiros parte de um único evento relacionado, ok? Um acontecimento na vida de vocês. O libertar-se.
Cavalos e cavaleiros. Em muitas culturas, o cavalo é um símbolo de impetuosidade e impulsividade relacionadas com os desejos humanos, além de ser associado com água e fogo por serem muitas vezes incontroláveis. Também é dito como a relação com o divino, servindo de guia de almas, sendo muitas vezes enterrados junto com seus donos. Claro que isso é mistificação do ser humano. Exprime também vigor e viralidade, por vezes simbolizando a juventude. No contexto histórico, principalmente nos campos de batalha, o cavalo era treinado muitas vezes para matar soldados com suas patas ou com sua boca. Portanto, nessa narrativa, esses cavalos e seus cavaleiros podem representar, e muitas interpretações os descrevem assim, uma cavalgada ou a campanha, com toques de guerra trazendo suas consequências por onde passam. É você, tudo em você que vai acontecendo, ok? Cada um a seu tempo. A palavra só cavalo. Antes de se voltar para Cristo, somos cavalos, ou seja, que satânicos montam sobre nós, ou a mente predominante, sobre todo, corpo, vida terrestre, o mal ou a luz sobre o humano. Cavar com enxada, buscar sabedoria, conhecimento e entendimento. Caverna é o humano sem luz. Por isso que diz que vocês vivem no tempo das cavernas. Cedros do Líbano ou carvalhos de Baçã. Nada mais é do que uma parte do ego. São os soberbos, nariz em pé. Cego, genética espiritual. O ser que não entende os textos sagrados ou as revelações ocultas. Ceia sacerdotal. É uma ceia especial, ou seja, ceiando com o Criador, acordando, manifestando a luz. Ceia das bodas do Carneiro, ou também chamada bodas de Canaã. Somos nós hoje acordados no Criador, o Criador manifesto em nós. Ceia das cavernas da terra. Presença do Criador na escuridão da mente humana, enquanto alma encarnada, despertando a consciência da luz. Ceiar, vir para a Terra, encarnar, ou reencarnar, ok? Então você vem aqui ceiar. Então você pode comer coisas boas ou pode comer porcaria, que é o que a maioria faz. Cenáculo é um refeitório onde se serve a refeição, sala onde Cristo realizou a ceia com os seus discípulos, lugar ou origem dos ensinamentos de luz, ou alimento do espírito e da alma. Então é quando você começa a acordar, você começa a ter o alimento de luz, você está no cenáculo. Cenobitas, os devotos que buscaram a solidão e a simplicidade de vida no deserto, e verificando que a vida era extremamente difícil nesses lugares desolados, passaram a viver em comum, formando os primeiros conventos da tradição cristã. 144, que falam tanto desse número, né? Aí lá dizem, inclusive na Cabala, 72 anjos de luz e 72 anjos de trevas, e cada um tem um nome. 144 mil que serão salvos, número simbólico, que matematicamente, ou a gematria, tem por fatores o quadrado do número perfeito 12, que é 12 vezes 12, dá 144. As 12 tribos, os 12 apóstolos. Também existe, como eu disse, a gemátria, que é a representação numérica. Entenda-se, 12, se você somar o número, dá igual a 3.
entendeu? Então, 12 vezes 12 seria 144, mas se você passar para 3, dá 33, ou o número do poder maior cabalístico chamado de 6, que é o número do homem, que eu já falei a respeito, né? Dizem eles que é o número do equilíbrio ou o número da alma encarnada e que ainda não ressuscitou o Cristo em si. O 144 é igual a 9. 4 mais 4 mais 1 dá 9. Ou seja, o número da mudança, se somarmos 72 igual a 72, dá 9 mais 9, que é igual a 18, somado dá 9. É claro, isso tem um significado apenas, não quer dizer que seja isso. Mas é uma representação. Por exemplo, o 9 é o final de alguma coisa na sua existência. Pode ser tantas coisas, né? Inclusive o final da sua encarnação. Caso perguntem quem criou a numerologia ou a cabala, vamos dizer que a princípio foram os hebreus. Porém, de onde eles tiraram isso, de onde veio isso, não existe explicação fundamentada em verdades. Claro que fizeram toda essa criação simbólica baseando-se nas geometrias existentes em todo o cosmo, assim como na natureza, que faz parte do mesmo, até no corpo que vestimos. Ok? Centro da cabeça de Golias, quer dizer, cabeça do ser humano, Gólgota, ou a caveira humana. Essa parte, a cabeça do ser humano, é chamado de caveira. Tem gente que diz que a caveira é o corpo inteiro, né? Mas não é. O corpo é esqueleto. A caveira é a cabeça. Ok? Por isso que ela está representada aí em um monte de roupa, camiseta, chaveiro, um monte de baboseira aí. Ok? Lugar de muita confusão. Centúria, quer dizer centena, século, grupo de 100 da mesma espécie. Centurião romano, que comandava 100 soldados. As centúrias de Nostradamus são 100 versos que compostos, eles dizem que são as profecias, as 1000 profecias de Nostradamus, mas são 100 versos. Cereal, alimento espiritual, assim como o maná. Não sei se vocês já ouviram falar, né? Parece um pedaço de algodão esse maná na representação. É o alimento que você mastiga, ou seja, quando você entende, começa a entender a parte espiritual, a luz começa a se manifestar em você, na sua consciência, sobre as revelações da espiritualidade. Servo é um espírito ligeiro, ágil, que sobe a montanha. A consciência desperta que lhe faz subir ao próximo plano, fora da encarnação. Sexto é a consciência desperta. Cetro é o poder, o conhecimento em nós. O cajado, lembra? Céu, ser espiritual manifesto na luz do Criador. Céus são hierarquias espirituais, plano dimensional, o cosmo, onde existem muitas moradas. Claro, fica sempre sujeito à confirmação ou à veracidade das informações. Chama de fogo é o fogo devorador, Cristo vivo, ou a palavra Henry na cruz, o mal exterminado de nós. Quando você se põe na presença do Criador, seu corpo pega fogo. É metáfora, mas é quase isso, porque é um calor absurdo que você quase perde a respiração. E se ele de fato se aproximar de você, seu corpo se desintegra. Quer dizer, ele só emana a presença dele.
Ele não vem presencialmente, porque é muita energia de luz. É átomo, é uma vibração imensa. Chama de fogo, já falei. Chama de fogo no meio de uma sarça. Lembra da sarça ardente lá de Abraão, de Moisés, né? É a mesma coisa, é o fogo devorador. O fogo que nos convoca, acaba com os espinhos da terra, acaba com a escuridão ou a ignorância do humano. Ok? Bom, não vou me alongar. Chegamos ao final de mais essa aula. Evidentemente haverá continuidade até que cheguemos ao final do que eu chamo de dicionário, né? Do oculto. Despeço-me fraternalmente de todos, desejando muita paz, muita luz. Que o Criador se faça presente em vossa jornada. Até a próxima.